aquela lista de checklist para conhecer outra pessoa, perguntando onde vive, o que come, com quem mora, quais são os antecedentes criminais e amorosos, e acha que com isso está conseguindo capturar a identidade da pessoa que você está ali conhecendo e está interessada. Se você acha isso, sinto te informar, mas você acredita que a identidade pessoal ela é marcada pela memória e pela construção narrativa. E é isso que você vai ver no episódio de hoje. Esse aí é Rodrigo R. de Carvalho, eu sou Pedro Cortá e vai começar mais um Não Precisa Copiar. Imagine que você acaba de ser introduzido a uma pessoa que você não conhece e aí essa pessoa se apresenta para você e pergunta: quem é você? Como você responderia essa questão, Rodrigo? Eu teria que escrever, né, alguns momentos chaves da minha vida. Então eu ia falar que eu sou, o Pedro acha que eu sou de classe média, né, mas é uma classe média baixa, né, rebaixada. Meu pai é bancário, minha mãe técnica de contabilidade. Eles se separaram quando eu tinha uns 8, 9 anos. Fui morar com meu pai numa fazenda, saí de lá, entrei na faculdade de petróleo e gás. Vejam vocês aí, nunca relatado isso aqui, né, Pedro? Tecnólogo de petróleo e gás no Rio de Janeiro. Já tá Depois ganhando milhões. podia. Depois voltei vim para Juiz de Fora, passei na Universidade Federal de Juiz de Fora, fiz filosofia e agora sou professor de filosofia. Então é um meio que você faria, né? Responderia um meio que um resumo desse tipo para narrar quem você é. Nesse sentido, histórias são ferramentas poderosíssimas que conectam passado, presente e futuro num todo coerente. Elas também qualificam as experiências diferentes de formas diferentes, dependendo da história que você tem com a pessoa. Então, você chegar em alguém no mercado e dar um beijinho no cangote da pessoa, se você tem uma história de romance com essa pessoa, é algo normal. Se não, você é um tarado e vão chamar a polícia para você. O neurologista e autor famoso Oliver Sacks escreve o seguinte sobre a relação entre narrativas e identidade. Cada um de nós constrói e vive uma narrativa. E essa narrativa somos nós. Ela é a nossa identidade. Então, nessa medida, né, esse eu interior, essa identidade, esse núcleo duro aí que caracteriza quem você é, ele vai ser ancorado muitas das vezes, né, por essas narrativas autobiográficas. Então, você narrar a sua história ajuda, pelo menos, a esclarecer quem é esse eu. Então, nós faremos isso o tempo todo. A persistência desse narrador, desse eu, no tempo, nas memórias, vai ser o que vai constituir, então, uma certa identidade. Mas aí fica a seguinte pergunta: de que maneira que eu posso usar essas experiências passadas para ajuntá-las, agrupá-las e chamar essa coisa de eu? Né? Por que, que as experiências passadas podem ser agregadas nesse aspecto? E aí vem esse conceito de narrativa. Né? Então, a narrativa da minha vida é justamente esse agrupamento, essa interconexão, esse concatenar de momentos históricos, de histórias, de vivências, que vai classificar a minha definição de eu. Então, o meu eu não é um simples feixe de experiências e de memórias que são agregadas aleatoriamente, mas aquelas experiências e aquelas memórias que eu costuro num todo coerente, que é a narrativa da minha vida. Então, é a narrativa que dá à minha vida coerência e sentido, e não simplesmente as memórias e as experiências. A ideia aqui é que o meu eu, a minha identidade, ela só tem sentido não sobre o que eu experienciei, mas sobre a explicação que eu dou sobre o que eu experienciei. Então, Rodrigo, quantos professores de filosofia eu tive até aquela fatídica aula de teoria do conhecimento do Humberto, que eu conto aqui como a história que me fez ir para a filosofia. Usando essa história dessa aula do Humberto, eu explico por que, que eu me apaixonei pela filosofia e quis me tornar professor e agora divulgador da filosofia. Então eu pego um fato que aconteceu, igual vários outros aconteceram, e eu costuro ele nas coisas que aconteceram depois. Não é só a costura, né, Pedro? É também o realce que você dá para certos momentos históricos, certos fatos que acontecem, certos, para a gente usar o termo lá do Homem-Aranha no Aranha-Verso, eventos canônicos que vão ser definidores da nossa identidade e que nós vamos buscar esses eventos para explicar quem nós somos ou qual destino nós tomamos na nossa vida. Então, e curiosamente o evento canônico do Pedro foi o meu evento canônico também. Então, nós tivemos esse frenesi espiritual juntos, né, nessa aula. E a gente olhou para essa aula, para o fim dessa aula e falou: acho que a gente vai ter que ir para filosofia. Tendo em vista que o Pedro ia para ciências sociais, olha aí do que esse menino se livrou. E eu queria ir para psicologia, o que também é igualmente grave. Então,
O evento canônico é isso, a gente ressaltar esse elemento específico que mudou a nossa vida, que mudou o nosso destino, que mudou a nossa história. Então, o mais interessante dessa visão narrativa da identidade pessoal é que ela consegue, né, fazer essa costura e essa explicação em vários níveis. Então, no nível metafísico, ela consegue trazer, né, criar uma explicação metafísica para o eu. No nível ético ou moral, ela também consegue trazer os eventos morais, os valores fundadores da história do indivíduo e que o explicam do ponto de vista ético. Então, em vários níveis de compreensão da realidade do ser humano, ela vai conseguir atender de alguma maneira a essas demandas. Né? E, por fim, outra questão muito importante também, né, que é a consistência dessa identidade pessoal no passado, no presente e no futuro. Então, você tem uma linha de narrativa que vai costurando, vai amarrando essas coisas e você não cai naquele problema que nós já discutimos em outros programas aqui, né? O que garante que o eu do petróleo e gás é o mesmo eu de agora. Então, como que eu vou ter essa garantia? Quando eu criar essa construção narrativa, costurar os eventos para mostrar que o meu eu de agora tem suas raízes também lá no meu eu do petróleo e gás. Então, foi eventos que aconteceram lá que me trouxeram até aqui. E essa postura narrativa vai tentar demonstrar isso. A negação de certos eventos, né? Tipo, ele fez esse curso e aí ele não se sentiu realizado, ele foi atrás de outra coisa. Fazem parte dessa narrativa. E isso também te ajuda a colocar a identidade não só do presente para trás, como a gente estava fazendo, mas também te ajuda a colocar a identidade do presente para frente. Se uma nova coisa se apresenta para mim, uma nova perspectiva, um concurso a ser feito, uma oportunidade de seguir para um outro lugar, eu posso me perguntar como esse evento, essa oportunidade, essa saída se encaixa na minha narrativa, no eu que eu estou construindo, quase uma obra de arte. E se isso é coeso, se isso se encaixa, você abraça, se não é, você se distancia. Só que aí, Rodrigo, a gente tem a questão das falsas memórias, né, que a gente colocou lá para o problema das memórias. A gente viu aqui que o mais importante é a narrativa, né, amarrar essa narrativa como um todo, mas aí eu te pergunto, e se a gente tiver memórias falsas? Por exemplo, essa do Humberto. E se essa aula não foi assim? E se a gente já estava pensando em ir para filosofia e aí teve essa aula e a gente se empolgou muito? Ou se essa aula nem aconteceu, a gente está misturando, né? Tá juntando duas memórias. Teve uma aula do Humberto, depois teve uma outra aula de outro professor, do Camerino. Aí a gente misturou as duas coisas e criou essa memória falsa. E se a gente começar a colocar memórias falsas na nossa narrativa? Como é que vai funcionar? A filósofa americana Maria Chatman, ela questionou exatamente isso, Pedro. Falou, olha, essa questão de narrativa é interessante, tudo bem, tudo certo, a identidade pessoal pode ser construída por essa amarração de memórias, mas temos que tomar um cuidado para não deixar essas memórias, né, virarem imaginações puras, ficções. E então o limite da construção da identidade pessoal através da memória seria justamente essas memórias elas terem um embasamento, digamos assim, em fatos observados, em fatos reais, né, para a gente colocar esse termo. Então seria fundamental, na visão da Maria Chatman, que nós não nos perdêssemos em fantasias criadas, né, pela nossa imaginação, mas sim em memórias concretas, verdadeiras, verídicas. O que eu acho que pode ser até discutível, né? Porque vamos supor que a nossa aula lá no caso da aula do Humberto vai ficar mais difícil porque eu e você vivenciamos a mesma coisa. Aí se fosse só um de nós, daria para negar a É. possibilidade de ter sido aquilo. Mas vamos supor que aquela aula, como você sugeriu, não tivesse acontecido daquele jeito. O fato é que por causa dessa minha imaginação dessa aula, eu fui para filosofia. Então, eu não sei Exato. qual é o nível de relevância. Vamos ver o que Maria Schetsman vai falar aqui adiante, se ela vai apresentar algum argumento. Mas eu acho, não sei se é tão relevante assim o fato dessa memória ser observável, comprovável, verídica. Eu tô com você nessa, porque, tipo assim, por exemplo, vamos supor que alguém te faça um convite por educação. Eu falo assim, Rodrigo, vem aqui em agosto, vai ter festa da cidade, vai ter shows, vem aqui você e Pamela, eu te recebo aqui. Mas foi só por educação, só pra manter a amizade, entendeu? Aí chega agosto, você compra a passagem e já me manda assim, ó, Pedrão, tô indo, comprei aqui, vamos chegar amanhã. E aí eu fico, caraca, ele tá vindo mesmo. Importa como foi o convite, se eu queria que você viesse mesmo, não viesse, não importa. O que importa é que você entendeu que era um convite autêntico, que você quer vir. Rodrigo R. de Carvalho, temos um ouvinte que, quando ele lembra, ele faz um pix
de R$ 5. Aí, às vezes, ele fica meses sem fazer, ele vai lá e faz um Pix de R$ 40. Me diz aí, se esse ouvinte que está desmemoriado quiser deixar o pagamento dele regular, caindo bonitinho, em vez de ter que ficar mandando pro nprecisacopiar@gmail.com quando ele lembrar. Se ele quiser um negócio regular que cai certinho, que ele pode até se esquecer que o Não Precisa Copiar existe e vai continuar caindo, o que ele pode fazer? Se ele é uma pessoa, né, problemática, desmemoriada como eu, ele vai chegar lá e vai colocar no Catarse, cadastrar o magnífico cartão de crédito dele e vai descontar todo mês R$ 5 e colaborar aí. Não precisa copiar, continuar existindo. Não precisa copiar que tá mal das pernas aí, não consegue nem pagar o programa de gravação Riverside dele. Então, se ele estiver sobrando um pouco mais de dinheiro, ele cadastra vintão e pode também relaxar, dormir tranquilo, que o Não Precisa Copiar continuará resistindo à maré. O terceiro ponto a favor dessa teoria da narrativa é que você resolve fácil o problema da sobrevivência após a morte, que é um problema legítimo aí que as pessoas têm, que será de nós depois que morrermos. Enquanto lá na questão do corpo, da memória e da alma, você tem vários problemas sobre essa transferência, essa ideia da narrativa, você consegue facilmente amarrar eventos futuros e eventos passados numa mesma narrativa. Então, eu estava lá vendo uma palestra, Rodrigo, num centro espírita, de uma palestrante convidada, chamava Ser Espírita. Acho que era Janice o nome dela. E aí ela estava comentando lá teve um outro cara que falou de perispírito, espírito, corpo, que aí vai soltar o perispírito, porque o corpo não está aguentando mais, aí o espírito vai fazer a passagem. Aí essa Janice estava explicando que você vai ter trabalhos para fazer lá no pós-vida, que o propósito da existência é a evolução moral. Então você tem várias coisas que você tem que fazer, organizar lá, cuidar, cultivar. Aí falou do nosso lar, né? Você já viu esse filme, Rodrigo? Há um monte de serviço para fazer. E aí, o que é isso que ela está descrevendo? É uma narrativa. Então ela não precisa mostrar onde está a alma, ela está colocando uma narrativa, ela acredita nessa narrativa e ela age de acordo com essa narrativa. Então, se você não é espírita, você não acredita nessa narrativa, você acha que você vai morrer, vai ficar em sono profundo até o dia do juízo final, ou que você vai ser julgado e vai para o céu, para o inferno, para o purgatório, ou qualquer outra coisa. O importante é, ela acredita nessa narrativa, muitas das pessoas que estavam assistindo a palestra acreditam e eles agem de acordo. Então, eles agem com a ideia de que quanto mais eu estudar do espiritismo, mais eu vou compreender, quanto melhor moralmente eu for, mais fácil vai ser essa transição e mais eu vou estar disposto a trabalhar, a cumprir meu propósito, que é evoluir moralmente. Uma rápida alfinetada nos espíritas aqui, Pode dar. porque o perispírito é tipo a glândula pineal versão espiritualizada, né? Se o Descartes tenta resolver a relação alma-corpo É. com uma glândula física, que não resolve o problema, os espíritas tentam resolver a relação alma-corpo com o perispírito, que é uma forma não material, mas que também não resolve o problema da como uma coisa se relaciona com a outra. É. Eu não tenho um estudo aprofundado aí do que eles dizem sobre o perispírito, mas o que eu vi nessa palestra parece isso. Mas, assim, Humberto Schubert e Fábio Forte são espíritas e eu não acredito que eles iam deixar passar um negócio desse. Ué, Então deve ter se o uma Descartes deixou passar, explicação. você acha que o Humberto Schubert também não pode deixar passar? É verdade, você tem um ponto. Você tem um ponto. Só que eu acho que a explicação é que não há um. Não tenho certeza, né? Mas eu acho que a explicação é que não há um dualismo de verdade, sabe? Tipo, matéria é uma forma mais de um jeito do que é tudo uma substância só, entendeu? Acho que é alguma Talvez coisa eles assim. trazem mais para um tom de energia, né? Uma alma, Eu acho que uma vibração, energia tal como densidade. E aí é tudo uma coisa só. Eu acho que é essa a explicação. Só que a matéria é uma forma, tem certas propriedades, e o perispírito é intermediário. É igual o pneu de Fórmula 1, que o Fred me explicou. Você tem o pneu duro, o pneu intermediário e o pneu macio. Eles têm propósitos diferentes, eles têm funções diferentes. se vocês gostaram aqui dessa treta, vocês colocam aí nos comentários que a gente vai chamar o Humberto Schubert para fazer um Suma Teológica do Espiritismo. A gente vai fazer só as perguntas polêmicas das coisas que a gente acha esquisita para o Humberto explicar para gente. Isso dá um bom programa de entrevista, falei. Dá, dá. Então, como a gente viu, seja qual for a sua religião, se você for da identidade como narrativa, você consegue facilmente amarrar eventos futuros dessa sua narrativa, dessa sua visão de como será esse pós-vida, nessa sua identidade, e você pode se adequar a ela conforme for. Então, a gente viu aqui as vantagens da ideia de narrativa como identidade, Rodrigo, mas ela deve ter problemas, afinal,
quase nenhuma resposta filosófica é definitiva. Sempre a vida e a razão têm uma surpresa a nos oferecer. Qual é o primeiro problema dessa teoria da identidade pessoal, Rodrigo? Então, o primeiro problema é o seguinte: se nós estamos dizendo que o eu, a identidade pessoal, é narrativa, esse conglomerados, né, de eventos, de memórias, de desejos, de ações que o indivíduo faz, ele depende, né, a identidade ela vai depender de uma certa completude de memória, de experiências na vida dos indivíduos. Então, se você for uma pessoa meio desmemoriada, que nem eu, que não tem muita memória das coisas, então você me pergunta assim, sei lá, lacunas inteiras de 5 anos da minha vida, eu não tenho nenhuma memória. Eu sou uma pessoa esquisita, assim, nesse aspecto. Então, isso quer dizer que eu não tenho um eu? Ou que o meu eu é menos completo ou frágil, mais frágil do que de outra pessoa? Porque fica parecendo que a gente vai ter que ter uma meta-história, né? Uma meta-narrativa extremamente completa para então ter uma identidade. Então, isso é uma crítica que vai ser levantada quanto à tese da narrativa como identidade pessoal. Os defensores da ideia da narrativa trabalham com a ideia de uma narrativa pessoal hipotética. O que isso quer dizer? Nós temos uma narrativa pessoal, eu tenho uma visão de quem eu sou e eu adequo esses eventos nessa visão, eu exalto ou suprimo eles nessa visão. Mas ela não está consciente, mas ela está aqui em mim, no meu subconsciente. E aí eu posso provocar o surgimento dessa narrativa com perguntas dependendo do contexto que eu estou. É o tal do autoconhecimento, né? A maioria das pessoas trabalha até morrer, faz o deslocamento do trabalho, dorme, come e não tem tempo para ficar pensando sobre isso. Mas aqueles que têm tempo, que estão nos espaços que se fazem essas perguntas, como por exemplo um consultório de um psicólogo, como por exemplo um estudo de filosofia, essas pessoas vão ter isso à flor da pele. Mas a maioria das pessoas vai ter isso no subconsciente. Aí eu posso provocar elas a me responder. Então, essa provocação que o Pedro citou, ela pode ser igual aquele famoso primeiro encontro, né? Que você vai começar a investigar, né? Provocar a pessoa para entender um pouco sobre ela. Você vai perguntar, tá, mas de onde você veio? Onde você nasceu? O que os seus pais fazem? Você tem os pais, tem os avós? Você mora com quem? O que você pode apontar até também, né, Pedro? Não só para o passado, mas também para o futuro, né? O que você quer fazer? Isso também vai ser uma coisa que vai entrar na narrativa, apesar de ainda não ser um evento acontecido, né? E aí, fazendo isso, você começa a compor na sua cabeça, né, o que seria essa história, essa narrativa de vida dessa outra pessoa, para você constituir, então, a identidade dela, né? Ou pelo menos a representação que você vai criar da identidade dessa pessoa. Só que a ideia de uma história hipotética ela gera outros problemas. Todo mundo que tem uma narrativa de eu, todo mundo que tem uma história coerente, que reflete sobre isso, pensa nas partes de si que ela quer manter, que ela quer recusar, as partes de si que ela não tem, que ela quer ter, o futuro. Todo mundo que faz esse exercício tem a ciência de que é bem difícil, né, Rodrigo? É tipo um trabalho que exige tempo, exige energia de você ficar ali pensando, analisando as coisas que aconteceram, trabalhando isso. É realmente o trabalho de um artista trabalhando com o material que é os fatos da vida. Então, quando você diz que existe essa hipótese de história que você vai revelando a partir de perguntas, você tem dois problemas. O primeiro problema é que você pode fazer as perguntas e a pessoa responder vários fatos dessas perguntas e eles não ainda continuarem não sendo um todo coerente. Você pode me responder seu nome, o que você estudou, com quem você está se relacionando, o que você quer fazer. E isso não é uma narrativa coerente. Ainda exige o exercício de você parar e pensar. E segundo lugar, a pessoa pode responder coisas, entendeu? Ela não necessariamente vai responder aquilo que ela, no uso da sua liberdade, elege como parte da sua narrativa. Ela pode só responder as suas perguntas e depois outra pessoa perguntar, ela responder outras coisas muito diferentes. Então, aceitar essa ideia de que existe uma narrativa hipotética gera problemas sérios para essa ideia de que o meu eu é uma narrativa. Sempre me impressiona a capacidade do Pedro de achar uns filósofos esquisitos com as ideias esquisitas. Então, ele colocou aqui no roteiro o seguinte: o filósofo Galen Straussen, ele chamou, né, as pessoas que não conseguem se identificar, né, construir o seu eu através de narrativas históricas, de episódicos. Não, os episódicos são pessoas que não têm esse senso forte, né, de que o seu eu é constituído por narrativa. Então, ele não tem tipo, uma memória muito clara do seu eu de agora estar presente nos fatos passados da sua história e também que seu eu de agora não estará presente nos fatos futuros. Então, ele meio que é uma pessoa que vai rebutando, né? É que nem aquele jogo de MMORPG que você chega no final do jogo e zero e volta no início.
Então, o jogo famoso agora, não sei se você conhece, Pedro, Hades. Você tem que fugir do Não. Hades e toda vez que você morre, você volta com algumas habilidades a mais para tentar fugir do Hades. E a grande pergunta é se os episódicos, nós podemos dizer que eles não têm um eu, tendo em vista que eles não vão se enquadrar nessa definição de identidade pessoal como memória, como narrativa. A conclusão disso, então, é que a narrativa é o epifenômeno da identidade e não uma identidade com a identidade. Ou seja, narrativa não é identidade. Narrativa é um produto da identidade. Porque essas pessoas existem. Esses episódicos, essas pessoas que têm a narrativa hipotética e até as pessoas que têm a narrativa abrangente, igual eu tenho a narrativa porque eu tenho a identidade e aí a identidade gera a narrativa. Ou seja, essa proposta de identidade como narrativa não resolve o problema da identidade, ela só esconde ele atrás da narrativa. Sendo assim, a gente vê que todas as hipóteses que a gente apresentou têm furos muito grandes e não resolvemos o problema da identidade. A gente tem bons argumentos, tem críticas, mas nenhuma resolveu 100%. Como nós vimos lá na questão do episódio do corpo, né, da identidade pessoal como um corpo, desligar ou não uma máquina de uma pessoa que está em estado vegetativo ou em morte cerebral, ela pode parecer também, né, Pedro, uma coisa muito simples, mas ela também envolve uma discussão muito profunda sobre o que é de fato a identidade daquela pessoa. Se a identidade dela for alguma coisa ligada ao corpo, o corpo está ali, está vivo, pode ser mantido vivo. Mas se você tem uma definição de identidade pessoal diferente, a resposta que você vai dar a esse problema vai ser completamente distinta. Então, se a questão for, por exemplo, a memória, a narrativa, aquele corpo, de acordo com a ciência, não vai mais ter memórias e narrativas, não vai construir mais futuro. Então, de acordo com isso, talvez a eutanásia poderia ser liberada, tendo em vista que já cessou o eu daquela pessoa, uma vez que ela não vai ter mais experiências. De outra forma, se é a alma a grande questão, a alma continua ali ligada ao corpo pelo magnífico perispírito. Então, você teria que discutir se não seria assassinato esse fato de desligar os aparelhos e que teria, inclusive, consequências para a sua alma de quem desligar e para o desligado, né, que tem uma missão a cumprir e que não deve ser antecipada essa missão. Então, qual é o ponto de todas essas discussões filosóficas? Refletir antes de decidir. A vida examinada não vale a pena ser vivida. Não é essa famosa frase, Rodrigo? Você simplesmente decidir baseado nas opiniões que você já tem, você está errando consigo mesmo. Você reflete, pondera, vê os argumentos e aí, bem informado, bem refletido, você toma uma decisão. É claro que a discussão continua. A vida continua, os mistérios continuam. E olha que fascinante, Rodrigo. Um dos maiores mistérios da existência do universo somos nós mesmos, somos nossa própria eu, nossa própria identidade. É um mistério. O que é isso de fato? A gente tem várias pessoas aí, né, Rodrigo, que estão queimando a largada, comprando luzinhas no cérebro como a resposta para tudo, mas a verdade é que, por melhor que nós tenhamos experimentos falando de identidade, permanece um mistério e provavelmente permanecerá para sempre esse mistério da consciência. Mas a gente ainda pode refletir, argumentar e tentar esclarecer as coisas. Só um adendo aqui, eu discordo do Pedro, eu acho que a gente não é tão importante assim para o universo, a gente só é importante para nós mesmos, porque a gente é meio egocêntrico. Mas, Eu não disse que a gente, eu não, em momento nenhum que eu disse que a gente era importante. Eu disse que a gente é um mistério. O mistério da vida é a gente. Não, Mas, a gente não é nada. Meu filho, O maior mistério do ser humano é o ser humano, aí tudo bem. o universo só é importante pra gente também. Ou você acha que o Sol tá aí se importando com a sua própria existência? Isso, cara? Achei que você era um panteísta que acha que não sou panteísta, não. Vida é... você agora é um católico, que se diz. Eu não sou nem psiquista, nem panteísta. E a nossa consciência... disso, hein? Vai ter programa de filosofia da mente. É o próprio Esse é o grande mistério. E aí, quem é você? Qual é a sua narrativa? Conta aí pra gente nos comentários. Quem és tu? Dá uma curtida, ajuda, não precisa copiar. Compartilhe para alguém que tem uma história de vida boa para contar e coloca nos comentários, então, essa síntese máxima. Tenta aí, desafio. Definir você em 2 linhas nos comentários. Vamos ver se vocês conseguem fatos canônicos para essa definição. Cortar, ouvi dizer que você fez uma lista aí porreta de indicações. Terminei de ouvir um livro, Rodrigo, chama Madonna em Casaco de Pele. É um livro clássico da literatura turca que acontece ali no período entre guerras, não tem nada de memória,
Ah, se bem que tem, não, vou reformular agora. Tem memória sim, porque é tudo contado no diário das memórias do protagonista lá e o cara lendo o diário dele. Então tem a ver com memória, a identidade dele, a narrativa de vida dele. E, cara, que história sensacional. Dois personagens principais extremamente cativantes, extremamente diferentes de tudo que eu já tinha visto. E aí vai se desenrolando essa relação entre os dois. E o final, assim, maravilhoso, assim, muito bem construído, muito bem escrito, a forma de narrar excelente. Recomendo. Madonna em Casaco de Pele. Já que ele rompeu o próprio roteiro e tirou um negócio que não estava no roteiro aqui, vou falar sobre esse livro aqui, ó, que eu não sei se ele conhece, Filosofia Moral do Jacques Maritain, Jacques que ele Maritain. devia ler porque é um católico fervoroso, ele que está querendo ser católico aí. Ele é. E Eu li o livro tava... dele muito bom, chama Os Três Reformadores, que ele fala mal do Lutero, do Descartes e quem que era a terceira pessoa que ele fala mal, esqueci. Eu me lembro desse livro, esqueci também. Mas é um em cada reino, um teológico, um filosófico. Acha aí qual é o terceiro. E aí eu tava vendo porque eu tava fazendo uma aula de ética cristã, e aí eu queria ver o capítulo de ética cristã desse livro, e fiquei impactado, viu, Pedro? O negócio assim, realmente ele quase leva a gente pro catolicismo, porque é muito tentador a forma como ele tenta demonstrar que o catolicismo é uma superação, assim, uma supra-assunção do movimento ético inteiro. Então, eu dei essas aulas ontem na escola, e assim, no começo da minha aula eu mostrando a sabedoria hindu ali com o budismo. Rousseau. Rousseau é o terceiro. A primeira parte da minha aula eu falando das três sabedorias antigas. É a sabedoria indiana, com o hinduísmo e budismo, a sabedoria grega, né, com as éticas gregas, e a sabedoria hebraica, né, com o judaísmo, a ética judaica. E aí, cara, a narrativa dele é tão envolvente que no fim, você chega no fim do coisa e fala assim, cara, realmente o catolicismo é a supra-assunção dessas três narrativas, porque ele consegue juntar o melhor dos mundos das três e fazer uma síntese que, para além de tudo, ainda traz a ideia do amor e da misericórdia como os elementos de maior elevação do ser humano. Então, assim, é uma aula que é quase uma pregação religiosa, porque é a maneira muito apaixonante que ele cria essa narrativa. Então, quem gostar desse tema, tem que dar uma olhada. Inclusive, tem textinho dessa aula lá no nosso site, pode dar uma olhada. Vamos colocar na descrição desse vídeo o textinho meu sobre essa aula, que aí é uma síntese. Agora voltando à lista normal. San Junipero, do episódio famoso de Black Mirror, que as pessoas transferem suas consciências para uma simulação, e aí fica a discussão da identidade, da legitimidade, daquele amor muito bom. Recomendo, apesar de Black Mirror ter descarrilhado aí nas temporadas mais recentes. Saiu uma agora, né? Não sei se tá boa. Também não vi ainda. Eu indico o magnífico filme Memento. Pedro não colocou no roteiro, mas estou aqui adicionando Memento. Porque Memento, o personagem principal, ele não tem memória. Ele é uma pessoa que acorda todo dia desmemoriada e ele precisa se guiar pelas tatuagens que ele faz no desenrolar da história. Então ele escreve no corpo a sua narrativa de vida. Então é assim, o espírito perfeito desse episódio aqui, que a identidade é a memória. Excelente filme mesmo, filme diferente, né, Rodrigo? Misturando aí. É o Guy Pearce? Ordens diferentes. Hã? É o Guy Pearce? Guy Pearce, é esse o nome dele, né? Guy Pearce. Guy Pearce. Outro grande livro e filme também é O Homem Duplicado, que é baseado aí na obra de José Saramago, filme. Tem um livro também que conta essa questão da identidade através dessa ideia aí do duplo. Muito bom. Esse filme, eu li o livro, né? Eu agora estou em dúvida, porque o Dostoiévski também tem o duplo, né? Que é a mesma lógica, né? Mesma vibe. Agora eu tô em dúvida, eu acho que eu li o duplo do Dostoiévski, que é desesperador, assim, o livro. Porque essa parada de você encontrar o seu outro eu, e isso causa uma crise de identidade de você muito forte, bem bizarra, assim, interessante. Outro filmaço, né? Que tem gente aí, o mainstream ama esse filme pelos motivos errados, eu acho, mas Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças tem uma premissa incrível. Qual é a premissa incrível? Se você pudesse apagar partes da sua memória para se livrar do sofrimento, você faria? Será que você, com isso, se tornaria um outro eu? Mudaria a sua identidade? Não é importante também os fatos do sofrimento para a construção dessa identidade? Então, esse é o debate aí de O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, que as pessoas acham que é só uma relação de amor bobinha, em vez de discutir a questão profunda da identidade e da memória. Exatamente. E as pessoas não vão além, mas é um filmaço para discutir isso. Outro grande filme também que parece no primeiro momento só um filme, mas tem essa questão da identidade muito forte, é O Grande Truque, que cada um dos truques de cada um dos mágicos principais, eles têm uma questão de identidade, só que questões diferentes.
né? Num caso é a supressão da identidade, no outro caso é a multiplicação da identidade. Não dá para explicar muito bem a questão, mas veja esse filme. Veja aí se você não viu. Filmaço, é excelente. Filmaço. Como se fosse a primeira vez, nosso querido Adam Sandler tem que aparecer aqui. Imagine se o grande amor da sua vida perdesse a memória de que te conhece todos os dias e todos os dias você tivesse que reconquistar este amor. Então é uma discussão sobre... eu acho que dá pra gente até discutir, né, Pedro? Se a identidade ela é de fato memória, porque esse filme contesta um pouco isso. Porque a identidade dela existe, né, e ele consegue reconquistar ela porque ele a conhece, mesmo ela não lembrando das memórias. Então fica aí essa comédia romântica deliciosa para vocês. Outra indicação que eu acabei de ver a segunda temporada, Ruptura. Você tem um procedimento que cinge as memórias das pessoas. Dentro do espaço de trabalho você tem um grupo de memórias, fora você tem outro. E aí isso cria duas identidades, os outs e os ines. Só que a relação é desigual. Um vive um mundo de prazer, de viver a vida, aproveitar, e o outro só trabalha. Ele entra no trabalho, sai do trabalho e no segundo seguinte ele está de novo trabalhando. Sendo que ele só vive ali dentro, só experimenta aquilo ali, e a demissão se torna basicamente assassinato. Excelente série, muito bem feita. Rodrigo não gostou, é contra, mas eu estou assim, admirado, estou entretido, quero saber o que vai vir nas próximas temporadas. Mentira, não é que eu não gostei, eu só não consegui dar prosseguimento ainda, tá no plano. Tá no plano, vai acontecer. E por último, para terminar essa indicação gigantesca nossa, A Ilha, magnífico, DiCaprio aí, num suspense, né? Intrigante e meio tenso, né? A gente fica meio apavorado com aquilo ali, porque a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Um investigador chega numa ilha para investigar um desaparecimento ou um assassinato, agora estou em dúvida, de um membro de uma clínica psiquiátrica, né? Essa ilha tem uma clínica psiquiátrica. E esse investigador começa a escrafunchar lá e tentar descobrir o mistério, só que a coisa começa a ficar esquisita, porque parece que ele não sabe exatamente o que está acontecendo ali, nem com ele mesmo. Então, é um tema também da memória para a gente discutir aí. Acho que A Origem deveria ter entrado também. Recomenda aí, ué. Pode falar você, que eu acabei de falar. Inception. A Origem. Inception, você inseriu uma memória e a inserção da memória, daquela ideia da memória, desenvolve a memória e muda a pessoa. Então, ele colocou na mente dela que não gostou. Não. Foda-se, então. Vai fazer o... É isso, foi isso, valeu? Tem que fazer, né? É isso, foi isso, valeu. Tchau pra vocês. Fantástico. Valeu, pessoal. Até mais. Abraço. Essa despedida longa aqui é pra Isabela, que fala que a gente não despede. Então, e paga pela despedida, então ela tem direito. Exatamente. Então, Isabela Barros, tá paga aí a nossa despedida. Valeu.